dia a todos. Eu fui surpreendido algumas semanas atrás pelo Carlos Jaime me convidando para abrir um evento de inteligência artificial. E comecei a pensar o que é que eu vou falar sobre inteligência artificial. E, mais surpreendido ainda, fiquei quando vi essa plateia tão grande, né? Achei que era meia dúzia de pessoas que a gente ia bater um papo sobre inteligência artificial. Mas, por sorte, e muita sorte, essa abertura foi 5 dias depois de eu chegar de um curso que eu fui fazer na Singularity University, na Califórnia, sobre tecnologia, sobre o futuro da tecnologia, em que foram 6 dias de curso, 40 aulas de 1h30, bastante puxado, mas eu tive aulas dos maiores futurólogos da tecnologia do mundo, como o Ray Kurzweil, como o Peter Diamandis, que falaram do futuro da tecnologia como um todo. E no futuro da tecnologia, a inteligência artificial é imersiva. Em todo o futuro da tecnologia aparece a inteligência artificial. Então, eu queria tentar trazer para vocês algumas das reflexões que a gente fez na semana passada. Quando eu cheguei no hotel, e de propósito, eu pedi uma água no quarto. E quem veio me entregar a água, incrivelmente, foi um robô de 1 metro. Então, comecei a sentir o impacto das disrupções da tecnologia. E o mais importante de todas as reflexões é a velocidade com que a tecnologia vai evoluir nos próximos anos. E, dentre elas, a inteligência artificial, como elo de todas as outras. Se falou muito da velocidade exponencial desse crescimento. Não é mais um crescimento linear, e sim um crescimento exponencial, porque a própria tecnologia ajuda a fazer novas tecnologias. E a gente já vê a inteligência artificial imersa em várias coisas da nossa vida, em várias áreas, tanto na interpretação da fala, né? com a semântica, que é uma ciência muito complicada, a resolução de problemas complexos, o assessoramento do ser humano através da inteligência artificial e de quantidade grande de informação. Isso a gente se depara a cada dia, né? Não sei se todos já tiveram oportunidade de testar, ou o Google Home, ou algum dos dispositivos que tem Alexia, em que você se comunica por voz, e a beleza que está a comunicação por voz, que era um problema até algum tempo atrás. Infelizmente, o desenvolvimento maior se dá na língua inglesa, pouco em português, embora a Google tenha já lançado o Google Now em português, agora em setembro, que é uma coisa assim fantástica. Eu nunca acreditei que se ia conseguir de maneira presente, eu sempre acreditei que era um futuro longínquo a interpretação do português. Eu aprendi um exemplo simples que sempre me vem à cabeça, que é como é que um computador interpreta 2 frases muito parecidas, né? Que têm estruturas sintáticas iguais, como o homem vendeu a vaca porque não tinha dinheiro, o homem vendeu a vaca porque não dava leite. Quem é que não tinha dinheiro e quem é que não dava leite, né? A gente sabe naturalmente quando ouve que quem não dava leite era a vaca e quem não tinha dinheiro era o homem, né? Agora, como é que a máquina sabe disso, né? Como é que o computador sabe disso? Então, são técnicas muito avançadas, de algoritmos muito avançados e banco de dados muito avançados para conseguir interpretar isso e você saber essas coisas. Hoje, usar o Google Home, você pedir uma música, é uma coisa maravilhosa, né? Você pedir por voz, você mandar ligar na sala, né? É uma interface muito mais natural, e hoje isso é considerado inteligência artificial. Talvez fique tão corriqueiro que não se chame mais de inteligência artificial daqui a alguns anos. Também tem isso, né? O que é inteligência artificial? Acho que o César vai tratar com muito mais propriedade isso. Daí a gente vê a inteligência artificial no Waze, né? Nesse aplicativo que hoje todo mundo usa para chegar, que eu usei para chegar aqui no Sebrae hoje. A gente vê nos carros conectados, né? O Tesla 2017 é nível 5 de conexão, é totalmente independente do ser humano, não precisa fazer nada, é só uma questão de legislação para não precisar de motorista, né? Hoje já tem muito carro nível 2 rodando, que você tem que tocar no volante algumas vezes, mas o Tesla 2017 é totalmente autônomo, né? Então, é muita inteligência artificial, muito sensor, muito processador funcionando junto. O Siri da Apple, ou Cortana,
da Microsoft, são outras plataformas, né? O Watson da IBM, com um monte de dado assessorando. 90%, é um dado muito interessante, 90% dos enfermeiros americanos, enfermeiros e enfermeiras americanas, usam o Watson em procedimentos complexos, preferem se basear no que o Watson diz para eles fazerem do que no seu próprio raciocínio do que fazer em momentos complexos. Isso acontece em várias áreas do conhecimento. Eu ouvi uma música composta na Sony, totalmente por inteligência artificial, e a música é bonita, incrivelmente, o que dá um pouco de medo, né? O caso clássico da prospecção de petróleo, que há muitos anos se usa técnicas de inteligência artificial, ou seja, para resolver problemas complexos, né, onde que tem a maior probabilidade de ter petróleo. Ou seja, você tem exemplos já de uso massivo da inteligência artificial. Os call centers, né, se você ligar em alguma companhia aérea americana, o primeiro nível de atendimento é totalmente feito por máquina, né, usando técnicas de inteligência artificial. Vários call centers já no Brasil usam técnicas de inteligência artificial e dispensam o ser humano. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou contando a aplicação da inteligência artificial, né? O Moody's analisa o humor da gente pela voz. Então, são aplicações que estão aí, presentes. Eu não estou falando de futuro, estou falando de coisas já disponíveis. A quantidade de dinheiro que está se investindo em inteligência artificial nos últimos anos, ela tem crescido de maneira exponencial também. Essa é a palavra mais em voga, exponencial. Mas é mesmo, se você pegar a quantidade de dinheiro, você fala de coisas há 6 anos atrás, se investia na casa de 5 bilhões de dólares em inteligência artificial, hoje na casa de 60 bilhões de dólares, crescendo ano a ano. Então, isso faz, e mais, com todo o desenvolvimento da tecnologia em volta da inteligência artificial, deve haver coisas muito disruptivas e muito exponenciais. Fala-se agora da computação quântica, né? A computação quântica deixa de trabalhar com 2 estados, com 0 e 1, para trabalhar com vários estados. Isso dá uma velocidade enorme para cálculos e para inteligência artificial. E já tem máquinas quânticas funcionando em cima de processadores tradicionais, por software, e devem surgir os processadores quânticos. Surge o primeiro processador de inteligência artificial, uma coisa incrível, eu nem tinha ouvido falar nisso. A plataforma da Google, que parece ser a mais desenvolvida, a plataforma aberta mais desenvolvida para aplicações de inteligência artificial, que é o Tensor, existe um processador da Qualcomm, lançado há um mês atrás, que emula o Tensor em processador, que dá uma velocidade enorme. Então, tudo isso somado, mais o barateamento dos sensores, processador por tudo, a rede 5G que vem aí, que é muito mais rápida, né? Aliada à biologia sintética, à conexão de 5 bilhões de seres humanos até 2025, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial aplicada a tudo isso, e eles ajudando na inteligência artificial, a gente tem um futuro aí bastante promissor em termos de evolução da própria inteligência artificial. Em 5 anos, imagina-se que praticamente todos os equipamentos, todos os eletrônicos, tudo vai ter uma interface de inteligência artificial. 5 anos, tudo. Não é um ou outro. Então, o que a gente vê hoje em poucos equipamentos, a gente vai ter em todos os equipamentos. Na geladeira, no som, em tudo que a gente tem, né? A gente vai ter os carros autônomos de fato, caminhões autônomos e tudo isso já, que disseram lá que quem tem até 5 anos não precisa mais aprender a dirigir, tá? Não vai precisar de jeito nenhum dirigir. Em 2030, é a previsão, mais exatamente, o Ray Kurzweil falou 2029, todo o conhecimento do cérebro humano pode estar num computador. Tudo que a gente faz com a nossa cabeça, o computador vai poder fazer igual, que é bem complexo de imaginar essa realidade. Nós vamos poder saber qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Isso em 10 anos. Qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E o que se falou muito também foi da combinação, e aí é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente pensa da máquina pensando, a inteligência artificial, e a gente pensando. E se você combinar a nossa capacidade de pensamento com o pensamento da máquina, com técnicas e tecnologias, é um crescimento, é uma disrupção também.
Fazer o homem e a máquina pensarem sobre um determinado problema, colaborando, isso é também disruptivo. Claro que tudo isso dá medo, né? Eu saí de lá meio apavorado com tudo isso. E mais medo ainda que as grandes plataformas de inteligência artificial estão sendo feitas por poucas empresas. Isso faz com que essas empresas possam vir a ter um poder muito grande sobre toda a humanidade, né? Então, você tem hoje os líderes aí nas plataformas de inteligência artificial, como Google, própria Apple, a Amazon, bastante forte também, correndo por fora a Microsoft, a DeepMind, que é uma empresa só de inteligência artificial, e a IBM. São as 6 grandes forças hoje trabalhando com inteligência artificial. Voltando um pouquinho mais para a nossa realidade, eu queria contar um pouquinho o que o Positivo faz usando inteligência artificial e depois contar para vocês o que como empresário, como empresa, a gente pretende fazer depois de ouvir essa velocidade de disrupção e como é que uma empresa, como é que um empresário, mesmo qualquer tamanho de empresa, deve pensar acerca dessa disrupção tecnológica. A gente está usando já há algum tempo algumas técnicas de inteligência artificial num sistema que a gente faz de aprendizado que chama Aprimora, que trabalha muito a matemática e português para crianças, em que a criança recebe um exercício e, dependendo do nível se acertou ou errou esse exercício, ele recebe o próximo exercício. Então, se ele acertou, possivelmente ele receba um exercício mais difícil, e assim por diante. Se ele errou um do mesmo nível, se continuar a errar, ele vai receber um mais fácil, até chegar na teoria daquilo, com vídeos, etc. E a gente usa técnicas chamadas de inteligência artificial para entender isso. É o que chama-se de ensino adaptativo, que é hoje o que tem de mais moderno em termos de ensino. A gente trabalha num produto chamado Smart, que não chama Smart Campus, agora recebeu o nome chamado Scud, que é para para os alunos acessarem a escola, uma pulseirinha para entrar na escola de segurança. E uma das técnicas usadas nas nossas câmeras, uma técnica muito evoluída, que a câmera detecta se tem bullying, ela detecta situações de bullying na escola e avisa o inspetor ou um professor para ir ver o que está acontecendo. Através da atitude das pessoas, a câmera consegue detectar atitudes suspeitas. A gente lançou agora um laboratório portátil, através de uma startup que a gente investiu, chamada High Technology, que você faz todos os exames no consultório médico ou na ponta da farmácia. Todos esses dados, eles são compilados e, através de técnicas de inteligência artificial, a gente consegue detectar, claro que não hoje, porque estamos começando, mas quando a gente tiver muito dado, porque esses equipamentos vão estar espalhados, a gente consegue detectar a incidência de epidemias, onde tem uma incidência de dengue ou alguma coisa assim. Então, são algumas aplicações simples que eu cito para vocês, que a gente já usa com isso. Como se preparar para essa realidade disruptiva? Pelo menos foi os conselhos que eu recebi dessa turma lá. Primeiro, é se conscientizar dessa realidade disruptiva. Esse é o mais importante. Ou seja, a tecnologia vai evoluir muito rápido. Muito rápido. Não adianta a gente querer ou não querer, achar certo ou achar errado, falar em desemprego ou não falar em desemprego. Ela vai evoluir muito rápido, ponto. Essa é uma realidade. Então, nós temos que aceitar isso e entender isso. Isso vai modificar muita coisa no mundo. Então, como é que a gente planeja isso? O que eles sugeriram foi uma técnica chamada zoom in, zoom out, que, sinceramente, eu não sei bem como aplicar ainda e não entendi muito bem o que ela é, mas eu vou contar para vocês o que eles me contaram, que é você planejar o tempo inteiro, olhando para o planejamento clássico que a gente faz, de 6 a 12 meses, o que a gente vai ter na empresa, deixar de olhar horizontes de 3 a 5 anos e olhar o horizonte de 10 anos. Então, olha o 6 a 10, olha 6 a 12 meses, olha o 10 anos, olha o 6 a 12, olha os 10 anos, para tentar pensar o que é que a tua empresa, para onde a tua empresa tem que caminhar, o que é que vai acontecer com o mundo em 10 anos, né? Que muitas das funções hoje existentes serão modificadas. E a gente pode discutir esse futuro em várias coisas, né? Que é a abundância de algumas coisas,
que é a particularização de muita coisa, né? Você vai conseguir fazer coisas muito mais personalizadas para as pessoas. E tem várias coisas que vai ser muito... A longevidade, né? Isso essa história é muito chocante, né? O Ray Kurzweil, ele deve ter seus 75 anos. E ele contou que ele toma 100 pílulas por dia hoje. E ele contou por quê? Porque ele tem diabetes. Então, e por que ele toma 100 pílulas? Porque ele tem que viver bem mais 10 anos. Porque se ele conseguir viver bem mais 10 anos, ele vai viver mais 50 anos. Essa é a previsão dele. Porque daqui 10 anos vão aparecer técnicas tão sofisticadas que daí ele vai ter mais 50 anos de vida. Então, é muito impressionante tudo isso, né? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado pelo convite, Jaime, muito obrigado pelo convite, Sebrae. E muito legal um evento como esse, com tantos participantes, com tantas pessoas com vontade de saber o que vem por aí, né? Muito obrigado a todos.